Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro. Sou professor de Direito Constitucional do Programa de Mestrado em Direito das Sociedades da Informação das FMU. E vamos dar continuidade ao nosso podcast em decorrência do evento sobre inteligência artificial nas sociedades da informação, riscos e precauções. Estamos aqui com a professora doutora Grace Patrícia Fuller, de Direito Penal, do Programa de Direito das FMU, e também com o professor José Marcelo Menezes Vigliar, professor de Direito Civil e Processo Civil do Programa de Mestrado. A professora Grace traz um tema instigante. Ela vai falar sobre a inteligência artificial, dilemas e desafios em face do direito penal. Estamos ansiosos para ouvi-la. Professora. Muito obrigada, professor Emerson, professor Marcelo e a todos aqui ouvintes, sobre o tema inteligência artificial. O tema inteligência artificial por si só, seja na sua área de expertise ou na sua, professor, já é algo extremamente instigante. Na minha, eu ouso dizer que além de instigante, é ousado, porque é algo muito novo. Se ainda estamos discutindo a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica, imaginem só perguntarmos: será que uma inteligência artificial poderia responder penalmente? Se sequer sabemos qual é a natureza jurídica de uma inteligência artificial, sequer sabemos se uma inteligência artificial, dependendo da sua modalidade, forte, fraca, deep learning, não, machine learning, se ela tem uma personalidade jurídica ou não. Então, imagine transpor todos esses pontos agora para um tema de penal, que para que eu possa falar em responsabilidade, eu preciso saber muito bem teoria geral do crime. Para saber muito bem a teoria geral do crime, eu preciso associar elementos do crime em si ao tema inteligência artificial, como, por exemplo, culpabilidade, juízo de reprovação. Será que uma inteligência artificial teria esse juízo de reprovação acerca da conduta ou não? Mas, enfim, por enquanto eu só estou aqui pontuando alguns dilemas, alguns desafios que nós temos. Isso me fez lembrar, desculpe interromper, me fez lembrar 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Kubrick, em que o computador, que eu esqueci o nome dele agora, ele começa a ter reações de vingança contra o astronauta. Quer dizer, uma inteligência artificial se voltando, cometendo... Bom, ele acaba prejudicando a própria sanidade do astronauta. Então isso é muito interessante porque realmente isso vai criar debates, a respeito dessa possibilidade ou não de se pensar em responsabilidade criminal. E diante disso que o professor Marcelo nos disse, eu até faço já algumas indagações sobre a questão da inteligência artificial no que tange a sua capacidade de produzir um delito. Será que podemos falar que ela tem uma capacidade, um juízo de valoração, como eu coloquei há pouco, autonomia, ou será que ela tem apenas automação? Será que ela representa uma pessoa, imita uma pessoa física, uma pessoa humana, ou será que ela é capaz de inicialmente imitar esta pessoa e posteriormente tomar condutas próprias, sem que fosse com isso de alguma forma, introjetada nela algum direcionamento para isso. E com isso, eu vou além. Será que a inteligência artificial, algum dia, como foi dito aqui, no filme Odisseia no Espaço, vai ter a capacidade de decisão?
Porque se decididamente, gente, vamos começar a colocar e analisar todos esses tópicos, chegando a uma conclusão positiva, que sim, que tem autonomia, que sim, que tem capacidade de aprender com novas experiências, que isso é típico do ser humano, que sim, existe uma capacidade de decisão. Opa, a figura do sujeito ativo, como tal pensamos hoje, que seria sempre uma pessoa humana, já vai cair por terra. Já vai cair por terra. E aí vem justamente a indagação de quem seria a responsabilização penal da prática de um delito se produzido por meio ou mesmo através de uma inteligência artificial. Seria da própria inteligência artificial? Sendo qual seria uma responsabilização? Neste filme épico, eu me lembro que a responsabilização foi do desligamento dela, salvo engano, né? Desligaram e com isso foi aplicada uma espécie de sanção. Mas será que seria realmente a responsabilidade da inteligência artificial, ou seria a responsabilidade daquele que produziu, daquele que pensou, daquele que estava gerenciando? Então são questões que ainda, né, nós precisamos introjetar mais a ideia do que efetivamente vem a ser inteligência artificial, ponto 1. Ponto 2, e até que ponto eu posso falar que é uma inteligência, porque, a bem da verdade, Turing, que foi quem gestou a ideia de que inteligência artificial poderia não só imitar atitudes humanas, mas também criar novas atitudes, ele salientou o seguinte: no atual momento, isso em 1950, né? No atual momento, ela só vai imitar. E se só vai imitar, obviamente, quem responde é quem está por trás, né, do seu gerenciamento, da sua manutenção, enfim, do seu uso. Agora, trazendo isso para o século XXI, né, eu posso dizer que se elas passarem não só a imitar, mas a terem efetivamente por si mesmas determinadas competências decisórias, o cenário já vai mudar de questão, porque aí de agentes morais, de agentes meramente que imitam, eles vão passar a agentes morais. Eles vão passar a agentes que não vão implicar ou não vão replicar mais padrões, mas vão criar padrões. E essa é a grande questão. E nesse sentido que se coloca o seguinte: até que ponto uma inteligência artificial pode sim, a partir de que ponto a inteligência artificial pode sim passar a ter a consciência, passar a ter a vontade? Porque se eu me referir a isso, eu estou me referindo na possibilidade dela praticar uma conduta. Sim. E qual o problema aqui que coloca por terra muitas outras áreas do saber, né? Vamos convir que Sigmund Freud, se estivesse vivo, ia achar muito interessante tratar, né, do super-eu da inteligência artificial, né? Porque ela não tem um super-eu. Então, se ela apenas recria e pode criar, ela não vai ter um freio em que vai dizer, bom, isso eu não posso, né? Então, é uma questão muito interessante, né? Nós temos que pensar nessa responsabilização a partir, inclusive, dessas instâncias do saber. Coisas assim muito interessantes que eu acho que o Freud adoraria, se ele estivesse vivo, discutir essa questão também, né? Sem dúvida.
inclusive alguns pensadores a esse respeito, começando até pelo Yuval Noah, que escreveu sua obra emblemática Homo Deus, né? Ele coloca, atualmente ainda o que distingue uma máquina de um homem é que ambos têm conhecimento, ou seja, a capacidade de assimilar dados. Só que o que acontece efetivamente com o homem? Ele assimila dados empíricos, dados do mundo, e além dele assimilar, ele também reconstrói e experiencia sensações, emoções, sejam elas boas, sejam elas não muito boas, infelizes e tristes. E a máquina ainda, o conhecimento é um conhecimento de armazenamento de dados reais, factíveis, matemáticos, o que for. Por isso mesmo é que se fez um estudo com relação às inteligências artificiais que são construídas à margem da imagem humana, como por exemplo a Sofia, a robô Sofia, que tem cidadania, já tem cidadania saudita, que é o seguinte: foram perguntadas muitas questões a ela. E ela respondeu efetivamente com uma margem de rapidez muito grande, onde se visualizou que o conhecimento era muito grande no que tange aos dados reais, aos dados empíricos, mais dados matemáticos. Agora, a partir do momento que se começou a lidar com emoções, por exemplo, comentando-se algo triste, uma notícia triste, ela já não sabia mais esboçar tais sensações, tais sentimentos. Até o sorriso dela ou a feição de tristeza eram verificáveis com algo muito, vamos dizer, muito concreto. Esse foi um dado. E um outro dado é que o homem consegue, e aí está uma coisa extremamente interessante que Turing já falava em 1950, abstrair ideias em determinadas frases metafóricas. Então, por mais simples que fossem. Então, como eu chegar para o professor Marcelo e falar assim: nossa, olha, eu fui comprar determinada mercadoria, me enfiaram a faca. Aquela que é a inteligência artificial tal qual ainda entendemos dessa forma, não é capaz de assimilar. A figura de linguagem. A figura de linguagem. Então, são ainda pequenas mostras de que a responsabilização para recair numa inteligência artificial tem muito chão ainda para passar por conta dessa própria análise sobre se tem personalidade jurídica, se tem uma personalidade jurídica própria, autonomia, enfim. Então, isso aí é um bom chão a se percorrer. A era do Homo sapiens, né? Estamos entrando a era do Homo sapiens. Não estamos entrando nessa, vamos ter que discutir muitos aspectos. Uma coisa interessante sobre não só sobre a questão da emoção, né? Talvez se a inteligência artificial ouvisse que eu levei uma facada no supermercado, mas eu estou me referindo ao preço, ela talvez disparasse um alarme e a polícia seria acionada eventualmente. Mas além desse aspecto da abstração, as sutilezas que ela não capta, né? Então, na nossa reunião recente, o nosso querido professor Cauê, usando o chat GPT, sei lá o que, então ele fez uma simulação de aplicação de pena e a máquina errou, porque ela não sabe como usar as atenuantes, as agravantes, qual é a sequência, ela errou. E eu fiz um teste também no chat, falando sobre quais seriam os efeitos da revelia na execução. E a máquina respondeu. Só que não tem revelia na execução, quer dizer,
ela encarou como sendo como se todas as ações fossem iguais a todas as ações. Então ela foi no genérico e ela não fez. Isso exige uma pequena abstração, um pequeno coisa. Mas ela vai aprender, porque se eu disser que está errado, ou se tiver uma informação que está errado, ela vai ter que pensar no conteúdo exato de cada palavra e vai ter que saber que uma ação de conhecimento não é igual a uma ação de execução e quais são as consequências a partir daí. Isso dizem que ela pode aprender, ela pode se... É o deep learning, né? Ela pode ir se aprimorando. Mas, de qualquer forma, por enquanto, ela ainda erra. Por enquanto, nós temos ainda como impedir que os nossos alunos colhem 100%, né? Que eles colhem 100%. E nesse aspecto, professor Vigliar, é que é importante falar sobre esse assunto envolvendo a responsabilidade penal da inteligência artificial, porque não devemos esquecer que é um assunto bastante complexo, mas que podemos encontrar uma solução, como disse a professora Grace, pela teoria do crime, mais especificamente pelo conceito analítico de crime. Lembrando que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Verificando já o fato típico, já levantamos algumas questões. Podemos falar na hipótese da inteligência artificial praticar conduta por ação ou omissão dolosa ou culposa. Ainda verificar se há resultado nos crimes materiais, é claro. Podemos pensar também na tipicidade, uma vez violada a norma, claro que ela existe. E já podemos também considerar a seguir o fato típico antijurídico. Se não houver a presença de excludência de ilicitude, haverá. Mas talvez a grande questão apresentada brilhantemente pela professora Grace diz respeito à culpabilidade, em que nós temos lá a imputabilidade. Já começamos por aí no questionamento. Poderemos falar em imputabilidade de uma inteligência artificial e o potencial conhecimento da ilicitude? Será que é possível ventilar a sua existência em uma inteligência artificial, bem como a exigibilidade de conduta diversa? Caminhando para o final, professora Grace, gostaria de saber como a professora enxerga esse aspecto na análise da inteligência artificial. Bom, diante do que nós temos ainda, né, pela grande maioria dos estudiosos de inteligência artificial, excepcionando alguns nomes aqui, por exemplo, Nick Bostrom, que é um professor catedrático de Oxford, ele compara a inteligência artificial à inteligência humana, inclusive informando que chegará um dia, assim, que a inteligência artificial terá uma capacidade de resiliência, de adaptação e, com isso, uma capacidade até de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, de acordo ante várias possibilidades, escolher uma a se percorrer. Então, ele chega a dizer que nós teremos uma superinteligência. Isso já em 2003, atualmente como diretor do Departamento de Inteligência, da Inteligência Artificial de Oxford, ele já se coloca nesse sentido e, obviamente, se colocando nesse sentido, para ele uma inteligência artificial seria passível de uma responsabilização. Agora, dentro do que ainda nós temos, entendo que a responsabilidade recairia, sim, ou sobre o programador ou sobre o comerciante. Isso se não tiver o elemento força maior, o caso fortuito, ou seja, se a máquina de alguma forma responder provocando um determinado delito por um erro, por exemplo, não previsível por parte de quem programou. Aí ninguém nem responderia, porque sabemos que responsabilidade penal deve se calcar em dolo e culpa. Nesse caso de um caso fortuito ou força maior, não previsível, obviamente, não haveria nem a possibilidade de conduta. Não havendo conduta, não haveria fato típico e, consequentemente, não haveria crime. Estupendo, professora Grace.
Como disse no início da exposição, o assunto é verdadeiramente instigante e precisaríamos de várias horas para esclarecê-lo, mas não faltará oportunidade. Com isso, encerramos o nosso podcast em decorrência do evento sobre inteligência artificial na sociedade da informação, riscos e precauções, com a professora Grace Patrícia Fuller e o professor José Marcelo Menezes Vigliar. Muito obrigado.